Boa tarde, me chamo Fernando e vou falar sobre os bioindicadores de qualidade ambiental na parte dos insetos terrestres. O que são bioindicadores? Por definição, são espécies ou grupo de espécies ou comunidades biológicas que têm a presença e quantidade e distribuição que indicam os impactos ambientais em um ecossistema. Quando utilizadas, elas permitem a avaliação dos efeitos ecológicos causados por múltiplas fontes de poluição. Elas são divididas em três categorias. Uma delas são indicadores ambientais, que são um grupo de espécies que podem ser quantificados e refletem previsivelmente as perturbações do ambiente. Indicadores ecológicos, que são sensíveis às alterações no habitat afetadas pela degradação da biodiversidade. Indicadores de biodiversidade, que por sua vez são um grupo funcional, que indicam a presença de um conjunto de outras espécies que, através de sua presença, reflitam alguma medida de diversidade, como riqueza ou grau de endemismo de outros táxons em dado habitat. Os primeiros relatos de bioindicadores vêm de Platão, que citou impactos da atividade humana sobre a produção de frutas, e Morrison, em 86, revisando os trabalhos de Clement de 1920, observou que os primeiros conceitos de bioindicadores para a comunidade de planta e animais datam de meados do século XVI. Por que a utilização de insetos? Em geral, os invertebrados apresentam respostas demográficas e dispersivas mais rápidas do que organismos com ciclos de vida mais longos. Eles também podem ser amostrados em maior quantidade e em escalas mais refinadas do que organismos maiores. Essas vantagens são contrabalanceadas pela dificuldade taxonômicas em muitos, se não na maioria dos táxons, e pelo tempo necessário para processar grandes amostras. Apesar dessas dificuldades, os artrópodes estão sendo cada vez mais utilizados para avaliar a diversidade e a composição de espécies de habitats ou fisionomias distintas e para avaliar respostas de diferentes regimes de perturbação ou manejo. No gráfico apresentado no slide está demonstrado alguns exemplos de alterações nas comunidades que danos ambientais podem causar. Qualidade ambiental. A qualidade ambiental e de vida já se insere integralmente na Constituição Federal, onde o artigo 225, que cita, assegura que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo um bem de uso comum ao povo, essencial à sadia qualidade de vida. Entretanto, pela norma, a qualidade ambiental pode estar ou não ligada à qualidade de vida. Muitas vezes a qualidade de determinado ambiente físico pode ser considerada boa, atendendo aos padrões e normas estabelecidos, porém os elementos de ordem social podem ser negativos ao grupo de pessoas inseridas nesse ambiente. Agora eu vou falar sobre os critérios para seleção e utilização. Para utilizar bioindicadores é necessário a obtenção de informações científicas, especificamente é necessário saber quais são as comunidades biológicas que devem ser monitoradas e para determinado ecossistema. As vantagens em se empregar indicadores biológicos em relação aos métodos convencionais, que são as análises físicas e químicas, são a rapidez e a eficácia na obtenção de resultados, o baixo custo, a maior suscetibilidade a uma grande variedade de estressores e a avaliação da função a um ecossistema e monitoramento ambiental em escala. Os indicadores eles devem apresentar pelo menos 4 características básicas, que é a viabilidade de custo, efetivo para amostragem, fácil e confiável identificação e a funcionalidade em responder aos distúrbios de maneira consistente. Também é válido que se tenha o conhecimento dos táxons superiores e dos táxons inferiores e os padrões de biodiversidade refletidos em outros táxons relacionados e não relacionados. Dentre os insetos com potencial para uso em programas de monitoramento ambiental, as principais espécies pertencem às ordens, ou serão citadas a seguir. Coleóptera, que é o maior grupo de animais conhecidos, abrigando cerca de 360 mil espécies e 160 famílias. Muitas dessas espécies possuem características que expressam facilmente através da quantidade e diversidade de suas assembleias. Os besouros, constituindo o maior agrupamento de animais que se conhece por perfazer cerca de 23% de todos os animais conhecidos e de 35% do total de insetos. Como os insetos, assim como as formigas, são severamente afetados pelas mudanças nas paisagens, algumas famílias de Coleóptera possuem atributos desejáveis para serem incluídos como bioindicadores.
pois são um grupo que possuem boa parte das espécies com alta fidelidade ecológica, são altamente diversificados e facilmente coletáveis em grande quantidade, e, e funcionalmente importantes nos ecossistemas. Aqui eu vou falar sobre algumas famílias dos coleópteros. Vou iniciar com a família Carabidiae, o besouro da família Carabidiae são sensíveis indicadores de temperatura e umidade, além de serem indicadores da ecologia de campos aráveis, caracterizando esses ambientes através da homogeneização das estruturas e de suas comunidades. Também vou falar sobre a família Cotylidae, que os besouros dessa família são popularmente conhecidas como as joaninhas, e sua maioria das espécies são predadoras de outros insetos. Ocorrem frequentemente sobre vegetais onde suas presas geralmente se encontram ou onde se alimentam, pois há espécies fitófagas. Várias espécies são consideradas benéficas, pois atacam afídeos, conchilhas e muitas outras espécies prejudiciais aos cultivos. Também existe a família Staphylinidae, com os insetos dessa família, por exemplo, estão relacionados aos solos contendo concentrações de potássio e fósforo, além de serem frequentes em solos contendo material orgânico. Isto se deve principalmente ao hábito desses insetos viverem em locais onde materiais animais ou vegetais estão em decomposição para se alimentarem de outros insetos e larvas que vivem neste ambiente. Devido à abundância da família e a uma distribuição, podem ser considerados indicadores das propriedades dos solos. E por fim, eu vou falar sobre a família Scarabidae. Por serem eficientes na remoção dos materiais de que se alimentam, são considerados um dos componentes fundamentais na manutenção de vários ecossistemas, especialmente a dos terrestres. Agora eu vou falar sobre as hemípteras. O nome se refere às asas anteriores, que são metades membranosas e metades do tipo coriácea. Do grego hemi, metade, e pteron, asa, fazem parte desta ordem os insetos conhecidos como percevejos, barbeiros, baratas d'água, cigarras, cigarrinhas, pulgões, conchilhas e moscas brancas. São insetos hemimetábulos, isso é, elas têm metamorfose incompleta, ovo, ninfa e adulto, podendo ser terrestres, aquáticos ou semiaquáticos. Cerca de 89 mil dessas espécies estão no mundo e aproximadamente 30 mil no país. Aqui vou falar sobre as Hymenoptera. Os himenópteros, do grego hymen, membrana, e pteron, asas, recebem o nome devido às suas asas membranosas. Eles são popularmente conhecidos como as abelhas, marimbondos, mamangavas, vespas e formigas e outros. Os insetos dessa ordem vivem em colônia ou de forma solitária. Por sua vez, as abelhas, bem como os produtos apícolas, são considerados bons indicadores de alterações ambientais ocasionadas por substâncias tóxicas como agroquímicos, Já as vespas e as abelhas solitárias, por exemplo, são importantes pela interação que mantêm com outros grupos de organismos, como parativismo, predação, polinização e dispersão. De modo geral, os insetos desse grupo são sensíveis às mudanças ecológicas, principalmente as referentes às estruturas, à composição da vegetação, e também aos resíduos das moléculas de inseticida e de fungicidas, e de poluentes presentes nas plantas. Essa sensibilidade tem sido utilizada como ferramenta para avaliar a qualidade dos ecossistemas em uma área de mineração, de agricultura ou urbana. Ainda nesse grupo, vou falar sobre a Formicidae, que é, sem dúvida, o mais estudado. Elas são as formigas e elas são utilizadas como bioindicadores, principalmente pela ampla distribuição geográfica, a abundância em local elevado e alta riqueza de espécies, também resposta rápida ao estresse do meio, a facilidade de amostragem de identificação quando comparadas com as de outros organismos, e a importância ecológica e funcional em quase todos os níveis tróficos de um ecossistema. Elas estão distribuídas em 322 gêneros, 16 subfamílias e 12.955 espécies, sendo que 119 gêneros estão na região neotropical, pertencente a 8 subfamílias, com aproximadamente 3.100 espécies descritas. Atuam nos ecossistemas como predadoras, herbívoras, saprófagas, polinizadoras, dispersoras de semente, afetando diretamente a estrutura e composição de vegetação. Algumas espécies
São problemas como pragas agrícolas e florestais, como pragas urbanas. A fauna de formigas, como relatado acima, tem extrema correlação entre o grau de preservação do ecossistema no qual se encontra, não só relacionado ao seu tipo de vegetação e alimentação, mas à preservação do ambiente, pois por ocuparem nichos diversificados no ecossistema, podem ser classificados em grupos funcionais e correlacionados com fatores bióticos. Agora eu vou falar sobre as lepidópteras. O nome da ordem refere-se à presença de escamas nas asas, do grego lepis, escamas e pteron, asas. Popularmente conhecidas como mariposas e borboletas, são insetos holometábulos, com metamorfose completa, de asas membranosas e corpo e apêndices coberto por escamas. Os adultos são sugadores, podendo se alimentar de néctar, pólen, líquido de frutos fermentados, excretas e resinas vegetais. Alguns são hematófagos, que se alimentam de sangue, e ocorrem apenas no Velho Mundo. No entanto, certos adultos não se alimentam e consomem de reservas acumuladas no estágio larval. As larvas possuem aparelho bucal mastigador e são herbívoras. Não se sabe ao certo o número exato de espécies no mundo. No entanto, Gaston estimou-se aproximadamente 500 mil. No Brasil são conhecidas cerca de 26 mil espécies, mas estimativas mais recentes apontam que existem cerca de 680 mil espécies no país. E esses animais apresentam propriedades importantes para o monitoramento de áreas de sucessão e são frequentemente utilizados na biologia de conservação. Agora eu vou falar sobre Orthoptera. O nome da ordem faz referência às asas anteriores do tipo pergaminosas, alongadas e retas, do grego orto, plano e pteron, asas. Pertence a esse grupo os gafanhotos, esperanças, grilos, manés magros e paquinhos. Os ortópteros, como a maioria dos outros insetos, apesar de estarem distribuídos em todo o mundo, são mais abundantes nas regiões tropicais. São conhecidos cerca de 33 mil espécies no mundo, das quais 1.480 ocorrem no Brasil. Possuem hábitos alimentares muito diversificados, podendo inclusive ser predadores, mas na sua maioria são fitófagos. Os gafanhotos são conhecidos pela sua importância econômica, quando na fase de vida gregária formam grandes nuvens alimentando-se de plantas de qualquer espécie de forma muito voraz. Agora eu vou falar sobre alguns tipos de bioindicadores. Eles podem ser sentinelas, que são introduzidas para indicar níveis de degradação e prever ameaças de ecossistemas, detectores, que são espécies locais que respondem a mudanças ambientais de forma mensuráveis, exploradoras, que reagem positivamente à perturbação, acumuladoras, que permitem a verificação de bioacumulação, a de bioensaio, que são usadas na experimentação, as sensíveis, que modificam acentualmente o comportamento, de bioindicação não específica, que diferentes fatores provocam a mesma reação, a de bioindicação específica, que uma reação só ocorre em virtude de um único fator ambiental, a de bioindicação direta, que o fator ambiental atua diretamente sobre o seu sistema biológico, a de bioindicação indireta, que a bioindicação é resultado da alteração de ambientes que provocam diferentes respostas, a de bioindicação primária, que é a primeira reação do organismo, a de bioindicação secundária, que ocorre após a primária e é diferente dela. Na agronomia, os bioindicadores têm grande valia, porque afinal cada vez mais se tem detectado problemas de degradação ambientais que têm sido comprovados por vários profissionais da área, né? E eles são excelentes aliados dos homens nessa parte da preservação da natureza, porque eles podem indicar as mais diversas modificações do meio ambiente, tais como a degradação do solo pela erosão, degradação do ambiente pela poluição das águas e do ar, de via agrotóxica, contaminação de alimentos, aumento da resistência de ervas invasoras, doenças e pragas da agricultura tradicional, desertificação e salinização dos solos no planejamento convencional. E essa foi a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção.